pode se assentar. Eu gostaria de deixar um versículo para finalizar. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra para o pastor. Graças a Deus, igreja. Amém. E o Senhor teu Deus, amém, abençoe a tua vida, amém, a tua família, amém, em nome de Jesus. Tá fraco. Vamos disputar aqui, esquerda e direita, né? Pessoa esquerda e por direita, tá? Que o Senhor teu Deus abençoe a tua vida e a tua família, no nome de Jesus. A direita tá. A esquerda acabou já, não vamos mais, né? Vai ser justo, né? Que o Senhor teu Deus abençoe amém, a tua vida, amém, e a tua família, amém, no nome de Jesus. Rapaz, eu é a direita, estou passando para a esquerda. Queridos, vocês são bem-vindos, visitantes, Deus abençoe vocês. Hoje é dia de bênção, né? Amém. Você está vivo, aleluia. Amém. Amados, aniversariante da semana, nascimento, casamento, criança para poder apresentar ao Senhor Deus, tem um bem que você quer também apresentar a Deus, tudo que é nosso é de Deus, amém? Amém. O Tiagão ali babando mais, meu Deus, rapaz, a molecada está avivada nessa igreja, viu? É 5, 6 meninos todo mês para poder apresentar. Glória a Deus. É, minha filha, tudo bem? Meu Deus está cheio. O outro aqui quando? É? Ó, deixa eu descansar um ano e faz mais um, tá? Você sabe qual é a regra aqui, né? Joãozão, 24 não. A Juliana também mais bonita. Rafa está apresentando bem para Jesus. Tem que levar lá em casa depois, tá? Para poder amaciar, quer dizer, orar com ele durante os 30 dias, tá bom? Você pode ficar em pé, amado? Vamos ficar olhando para esses queridos aqui. Faltando desse príncipe, papai. Samuel, nome do profeta. Rapaz, menino bonito, hein, cara? Puxa o quê, brincadeira, cara. Brincadeira, meu pai é lindo. Ó, linda essa pessoa aqui. Falando que você é filho bonito, né? É igual eu com minha esposa, você vê, né? Você pode estender as mãos para cá, por favor? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti por cada vida que está aqui à frente, Pai. Apresentamos esse bem do Teu Filho, consagramos ele a Ti pelo poder do nome de Jesus, clamamos o sangue de Cristo na vida dele, na família e nesse bem também. Ser repreendido todo o mal, espírito furto, de acidente, de roubo, está repreendido em nome de Jesus. Nós abençoamos a Tua vida em nome de Jesus Cristo. Deus, apresentamos a Ti esse príncipe, Pai. Toca no Samuel com o Teu poder agora. Que essa criança cresça na Tua presença, seja um homem de Deus, no nome do Senhor Jesus. Guarda ele, livra ele de todo mal, no nome de Jesus. Abençoamos o pai e a mamãe dele, no nome de Jesus. Dê sabedoria, Pai, para eles criarem essa criança na Tua presença, no nome de Jesus. Ora pelo vida de João, de Aldileia, fazem mais um ano de vida, abençoa a vida deles, guarda eles, livra eles de todo mal, pelo poder do nome de Jesus, dê muitos anos de vida com muita paz, onde eles forem, que o Senhor seja com eles, em nome de Jesus. Tudo que é contrário à vida de cada um de vocês aqui seja cancelado pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor é com vocês, abençoamos vocês e aplaudimos Jesus na vida de vocês também. Mas você não senta, vamos ler só os versículos aqui, e aí você senta de uma vez por todas. Então fica, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Mateus 25, versículo 6. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Como que era o nome dele antes de ser Mateus? Levi. Ele era filho de quem? De quem? Alfeu. E ele fazia o quê? Cobrador de impostos. Muito bem. Mateus 25, 3. 25, 6. Quem foi que falou 3 aí? Não foi? Mas é 26, tá? Mateus 26, 6. E eu anotei errado aqui. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor Deus.
Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Fala comigo, Simão, o leproso. Amém. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Amém. Vamos pôr ao Senhor Deus. Erga a tua mão para Jesus, estenda a tua mão para cá e pede a Ele para falar nesse ambiente, mano. O pastor fala, não pode, é um comedor de feijão, mas tem um Deus aqui que ressuscitou dos mortos, amém? Eu creio. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, guarda esse ambiente, essas vidas, meu Pai, no nome de Jesus. Pessoas ansiosas, inquietas, cansadas, toca nelas com o teu poder agora, em nome de Jesus. Cobre-nos com o teu sangue, Cristo, e que teu poder se manifeste nesse lugar, Pai, falando a cada coração, que tudo que é contrário seja repreendido em nome de Jesus. Toda mexeção e inquietação, tudo aquilo que faz a gente tossir dentro dessa igreja, que é uma alergia, se repreende agora, Deus, em nome de Jesus. Deus, guarda esse ambiente, fala no nosso coração, e tudo que o Senhor fizer aqui, Pai, seja para a glória, honra e louvor no nome do Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se, por favor, querido. Nosso tema, a revelação da gratidão. Amém? Qual que é o tema? A revelação da gratidão. Muito bem, vocês estão ligados. Amado, nesse detalhe aqui que eu quero que você preste muita atenção, não na mulher que derramou o bálsamo. Hoje eu não vou falar ela não. Eu já preguei muitas vezes, tem dezenas de pregações da mulher que derramou o bálsamo de Jesus. Hoje nós vamos falar de Simão, o leproso. Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Amém? Tudo bem? E na casa dele estava Maria, irmã de Lázaro, que fez uma oferta de uma libra de nardo puro, muito precioso, ungindo Jesus com ele. Valia 300 denários, 60 mil reais hoje. Um vaso de perfume preciosíssimo, que a mulher derramou sobre Jesus, valia 60 mil. Ali para começar a construir uma casinha, para comprar um carrinho, era algo que era valioso, amém? Mas esse ato que Cristo disse a ela: você fez uma coisa comigo, mulher. Não começou nela, começou no Simão, o leproso. Eu gostaria que você prestasse atenção hoje, que Simão, o leproso, tem bênção para revelar ao meu coração e ao teu coração. Amém. O que Jesus estava fazendo na casa de Simão, o leproso? Versículo 7, diz que Jesus estava à mesa à noite para uma refeição. Esse relato também está em Marcos 14:3. Diz que a casa era de Simão. Então nós não podemos falar que a casa era de Lázaro, de Marta e de Maria. Era de Simão, o leproso. Amém? Aconteceu uma semana antes da crucificação do Senhor Jesus. Uma semana antes de Cristo ir à cruz, ele participou dessa ceia, dessa janta, na casa de Simão, o leproso. Então tá. A casa era de Simão e não de Lázaro. Por duas vezes está escrito casa de Simão. Marcos e Mateus dizem que a casa era de Simão. Em João diz que Lázaro estava naquela casa. João 12:1. Ele estava na casa de Simão, mas a casa não era de Lázaro. Eu posso dizer assim: o pastor esteve na casa de Simão, na casa do João, na casa da Maria, quer dizer que a casa é minha. Eu estava lá, certo? Amém? Então, a casa não era de Lázaro, a casa era de Simão. Quem era Simão e por que o chamavam de leproso? Simão era um nome muito comum naquela época, assim como João, José, Maria. Era um nome muito comum naquela época. Para você ter ideia, tem Simão Pedro, discípulo de Jesus, amém? Mateus 10:2 diz que Simão Pedro, discípulo de Jesus. Tinha Simão Zelote, discípulo de Jesus, Lucas 6:15. Esse aqui era membro de uma gangue, de um movimento revolucionário, mas discípulo de Cristo. Simão de Cirene, Mateus 27:32, que ajudou Cristo com a cruz nas costas, não sei se você lembra. E Simão
o tal do fariseu em Lucas 7,40. Então Simão tinha demais. Então você vai entender por que Simão era leproso. Simão era o pai de Lázaro, Marta e Maria, ou o esposo de Marta. Estudo pós-bíblico chega à conclusão que esse homem, que tinha aquela família toda junto de si, ele era pai de Lázaro, Marta e Maria, ou era esposo de Marta. Era alguém da família deles. E morava em Betânia. Pergunta: Simão era leproso? O que vocês acham? A Bíblia diz que ele era leproso. Simão ou leproso, amém? A resposta é não. Provavelmente tinha sido leproso e foi curado por Jesus. E com a gratidão, e com um ato de gratidão, deu um jantar para Jesus em sua casa. Então, por que da afirmação que Simão não era leproso? Porque na lei de Moisés diz que um judeu não podia sentar-se com alguém que era leproso. Levítico 13, versículo 46 diz que tinha que ficar isolado da família, tinha que ficar lá fora. Como se você morasse na cidade e colocasse uma chacrazinha isolada lá para ninguém encostar perto dele. Então Jesus não poderia estar sentado à mesa de um leproso, e sim de alguém que tinha curado de lepra, certo? Amém? Aí você diz: pastor, mas lá em Mateus 8,3 diz que Jesus tocou no leproso. Mas Jesus é Deus, imune à lepra, ao pecado, né? Amém? Mas ele não é leproso porque junto à mesa tinha Lázaro, Marta, Maria e 12 discípulos de Jesus. E eles não ficariam naquela mesa sem que ele não fosse leproso. Lepra naquele tempo era algo que pegava uns dos outros, igual gripe. Hoje não. Hoje tem os medicamentos fortes que controlam. Quem tem a tal da hanseníase vive bem o resto da vida se tomar um remédio direitinho. Mas naquele tempo era um milagre de Deus ou era caixão. Certo, amém? Mas então por que chamaram de Simão leproso? Foi assim chamado por Marcos e Mateus para diferenciá-lo de todos os demais Simãos da Bíblia. Amém? Foi colocado na Bíblia Simão, o leproso, para diferenciar que ele não era o Simão Pedro, não era o Simão Zelote, não era o Simão, era o Simão que foi curado de lepra. Amém? Não há relato de Jesus o chamando de Simão leproso, e sim de quem escreveu as cartas, os livros. Chama pelo que você Cristo te chama, não te chama pelo que você já fez, ou que você foi, mas pelo que você é ou se tornou nele, amém? Amém. Jesus não te chama de ex-leproso, de ex-prostituto, de ex-mulherengo, de ex-cachaceiro, de ex-prostituta, de ex-rapariga. Jesus te chama não pelo que você fez, mas pelo aquilo que você é hoje nele. Ele te chama de ovelha, de discípulo e de irmão e de amigo. Amém? Essas 4 formas Jesus chama os filhos de Deus convertidos nele: ovelha, amigo, discípulo e irmão. As pessoas podem até não se esquecer do que você fez, já foi ou como era chamado. Presta atenção, às vezes você olhou um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas tem muita gente que não se esqueceu de quem você era lá atrás. Tu era uma mulher safado, rapaz. Você não é mais, a pessoa ainda tem aquilo lá. Um apelido que você teve no passado. Por exemplo, o dono lá da Matão, lá, como que é o nome dele? Lá da Matão, como que é o nome dele? Tem 2 lá, aquele mais baixinho. Ceguinho, isso, obrigado aí. Ceguinho. O cara é cego? Ele pode ter enxergado muito, mas ele não é cego. Por que poxa, ele disse ceguinho? Porque alguém zoando, no bullying usado por Satanás, lançou essa palavra nele e pegou. E hoje ele tem esse. Aqui é o seguinte está falando, né? Paciência, né? E eu tinha um cliente que se chamava Gastura aqui na cidade. Alguém sabe quem é ele? Eu não sei porque, ele deve comer uma gastura, né? Eu tenho um amigo que tem que trabalhar, chamado Pereba, Pedro Pereba, um cara que trabalha com construção. Alguém conhece ele aqui? Quem foi feliz que deu um nome Pereba para aquele homem, gente? E ele, aqui é o Pereba, pode falar. É ruim eu falar que ele é Pereba? Não! Ela foi lá em casa, lá da minha mãe, e minha mãe começou a botar os poros, tudo a minha mulher. Desgramou, ele correndo, não conta mais, não, Betinha. Meu Deus do céu, conta não, né? Daí ainda colei os dedos ainda, não é? O vizinho aqui, como que eu chamei de quê? Eu não chamei de Claudinho, eu chamei de Jairus.
Porque assim, mesmo que ele mesmo até coloca lá, aqui é o gordinho, né? Eu não chamo, eu chamei de Arilson, porque eu já fui chamado de Gaguinho, né? De Neguinho, Sabirá, Catatal, mas muito bem, né? Então assim, as pessoas talvez vão se lembrar de você, por aquilo que você fez, ou pelo nome que você tinha lá atrás. Jesus não veio dessa forma. Jesus nunca chamou Simão de leproso. Foi Mateus e Marcos quem colocou ali para diferenciar ele dos outros. Você está pegando aqui? Amém. 2,9 diz que como que Deus nos chamou, eu e você. Presta atenção aí, se for bom você fala amém, se for ruim você fala misericórdia. Vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que não eram os povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É assim que Deus nos chama hoje. Deus nos chama de ser de pereba, de magrelo, de gordo, de zureta, de zarolho, né? Ele chama você dessa forma, você é meu filho, é minha filha. Apocalipse 2, versículo 17 diz que Deus te deu um novo nome. Não é o seu nome aqui, sabia? Cristiano flamenguista, não é não. Lá no céu você vai ter outro. Não sei se você Tchutchuquinho de Jesus, não sei, né? É outro nome, não é esse, certo? Diz a palavra de Deus. A gratidão abre portas de bênção em nossas vidas. E a bênção não só alcança nossas vidas, como também de quem estiver por perto. Amém? Presta atenção. Isso é um ensinamento para a tua vida, para você deixar para os seus filhos e netos. A gratidão abre portas, não só na sua vida, mas para todos aqueles que estão perto de você. Tem um homem chamado Geraldo Rufino. É um morenão. E esse aqui, você poderia ter colocado a imagem dele aqui, ele está lá no YouTube. Você assiste isso, mas isso é bom para a sua vida, é umas porcarias lá que não vai nada que você está assistindo. Assiste coisa boa para você, que edifica você. Esse homem, ele era um catador de latinhas. E ele conseguiu crescer na vida. Se tornou uma pessoa grande, uma indústria, para moer aquelas latinhas, para derreter, para fazer material. E Deus prosperou esse homem muito. Hoje ele tem uma empresa chamada, deixa eu ver se eu não tenho aqui, JR Diesel, que vende peça para caminhão. É a maior da América Latina. Não é do Brasil, não é da América do Sul, é da América Latina. Esse homem. Mas começou catando latinha. Amado, quem for de Deus, crer em Deus e tiver um coração grato, vai crescer na vida, não tem como não crescer. Amém? E ele conta, depois pode assistir lá no YouTube, que ele, uma vez lá na empresa dele, lá no Rio, chegou uma pessoa, que esquerda na rua, para baixo para cima, e falou: moço, o senhor podia encher uma garrafa de água para mim? Ele falou: jovem, entra lá dentro da empresa e pega lá no freezer. Ô moço, eu estou vestido, não estou bem vestido, o senhor poderia pegar água para mim? E dizer que não, ele deu inquietação, estava muito ocupado, mas ele diz assim: eu sempre, quando faço algo com alguém, é com gratidão no coração, como se eu estivesse fazendo com o próprio Deus. Pode ser um mendigo, um andarilho, pode ser alguém caído do chão. Quando ele faz algo para aquela pessoa, é como se estivesse fazendo com o próprio Deus. Aí ele falou, foi lá, pegou a garrafa, encheu de água, pegou o ombro, e todo dia eu ia lá buscar água. Ele perguntou ao povo: mas isso é de onde? O que aconteceu? E foi se tornando amigo daquele homem, né? E eu falei assim: o senhor quer saber onde que eu moro, senhor Rufino, senhor Geraldo? Eu gostaria, rapaz. Então eu moro debaixo do viaduto. Sério, rapaz? Se o senhor quiser ir lá em casa um dia, não, eu vou lá. E foi lá conhecer, disse que era limpinho, embaixo, caminha limpinha, né? Antes de você casar, você vai lá ver a cama da noiva, do noivo, para ter uma ideia, tá? E diz aquela assim, debaixo do viaduto, mas limpinho. Pai, que coisa interessante, você é um cara muito caprichoso. E começou a conversar, o homem falava 4 línguas e tinha sido executivo de uma multinacional. E ele falou: mas eu não entendo como que uma pessoa tão capacitada como o senhor se tornou um morador de rua. Ele falou assim: rapaz, uma desilusão amorosa muito grande na minha vida. Ele falou: peraí, mas a sua mãe te decepcionou tanto assim?
Não, foi a minha ex-mulher, acho que traiu ele, alguma coisa assim. Rapaz, mas você está errado, meu amigo. Uma mulher te traiu, mas a tua mãe está sofrendo lá em Minas, pensando que você está morto, não tem notícia sua. Você não acha que é um preço muito alto, que a sua mãe está pagando porque alguém te fez sofrer, não? E aquilo gira uma chave na cabeça daquele homem. Passaram alguns meses, ele chega lá e fala assim: ô, senhor Geraldo, eu ouvi dizer para o senhor que eu estou voltando para Minas, eu vou cuidar da mulher da minha vida, da minha mãe. Realmente o senhor estava certo, ela não tem motivo a sofrer por algo que eu passei. Eu vou voltar. Eu queria agradecer muito o senhor por ter dito aquilo para mim. Aquilo abriu a minha mente. E eu queria dizer uma coisa para o seu Geraldo: o senhor é uma pessoa muito boa. E você pode saber que o senhor é inesquecível e para mim o senhor vai ser imortal. Ah, o que é isso, pai? Não, tal. Ele abraçou ali, despediu daquele homem, sumiu. 2 anos depois, a empresa desse homem quebra. E aí, passou por dificuldade financeira, começou a mandar os empregados embora. E o dia 6h30 chega um cara, posta um caminhão na frente lá da loja dele, 6h30, ele abria 8 horas. Bateu o palmo, gritou, aí ele saiu, atendeu bem o homem, chamou o homem para dentro e não tinha peça. Aí o homem disse: ué, seu filho, parece que a loja está meio vazia, rapaz, estou passando por um momento difícil aqui, não sei o quê. Aí eu disse: por que o senhor não compra os caminhões e dá uma girada na empresa? Como assim? Tem uma empresa em Minas, uma mineradora que está vendendo os caminhões abaixo da tabela, eles vão comprar uma frota nova. E de repente o senhor consegue negociar. E ele pegou o nome da empresa, ele checou, ligou, e aí ele falou: não, nós temos os caminhões aqui para vender. Ele falou assim: eu tenho interesse nesses caminhões, mas eu não posso comprar 20. Eu queria fazer um negócio, se eu comprar 2 e pagar os 2, e depois eu posso comprar mais 2? Ele falou: não, tem que o pátio tem que ser limpo, porque os caminhões novos já estão para chegar. E ele falou assim: mas rapaz, o que eu faço? Aí ele falou assim: o senhor faz a proposta, o senhor manda a proposta, e a diretoria vai, né, ver. E ele estava com o restrito no SPC, com processo, quando está falando a empresa lá naquele processo lá, e ele fez a proposta dele e mandou. Algum tempo depois, a pessoa liga: seu Rufino, a diretoria aceitou a sua proposta, o senhor pode vir buscar os caminhões. Ele tinha feito para 3, mas só conseguiu levantar dinheiro para pegar 2. Ele levou 2 pessoas, 2 rapazes para poder vir no caminhão. Quando ele chega lá, ele vai ver os caminhões muito conservados, muito novo. E ele diz assim: o senhor trouxe quantos motoristas? Eu trouxe 2. Eu disse: não, mas o senhor tinha trazido mais. O senhor tem que levar esses 20 caminhões. E ele falou assim: mas como? Eu não tenho dinheiro, não tenho nem nome. Nós sabemos que o senhor não tem nome, o senhor está todo restrito, mas o senhor precisa levar esse lixo de caminhões. E ele falou assim: mas o senhor não está entendendo, eu não tenho como comprar esses caminhões. Pois é, o senhor não tem, mas a sua proposta foi aqui analisada e o executivo, o CEO da empresa, disse que o senhor está autorizado a levar os 20 caminhões e pagar conforme o senhor vai podendo. Falei: mas isso é uma doidura, gente. Ninguém faz isso. Mas eu queria conversar com esse homem aí. Eu falei para ele entender, o senhor não pode. Ele está lá em outro lugar, país distante, Suíça, Suécia. Mas ele mandou dizer uma coisa para o senhor, seu Rufino. Senhor, o que foi? Que o senhor é inesquecível e para ele você vai ser imortal. Aí o negão começou a chorar. Era o andarilho que tinha cuidado bem na porta da empresa dele há uns anos atrás. Amém? Amém. A Bíblia diz que tem anjos que se disfarçam de gente para ver se vão ser acolhidos em nossa casa. E ele diz assim: depois você assiste lá: eu nunca vi aquele homem como andarilho, mas com gratidão por ter tido a oportunidade de servi-lo com uma garrafa de água, porque eu sigo as pessoas como se estivesse servindo a Deus. Isso é gratidão. Amém? Amém. Há uns anos atrás eu recebi uma bênção. Tinha uma das minhas últimas dívidas para pagar, e era uma dívida grande, que era antiga. Eu pensava assim: se a pessoa for colocar juro, é impagável essa dívida. E eu não tinha renda, né? Minha esposa trabalhando, mas e um dia a minha irmã lá de Paraná, aquela irmã mais nova que a gente se dá tão bem, sabe? Que a gente se amava o tempo inteiro, sabe?
ela liga para mim e fala assim: Fábio, eu vou mandar um valor para você. Eu recebi uma causa aqui na justiça. Como se eu tivesse recebido naquele tempo uns 80 mil reais, eu vou tirar parte do valor e vou mandar para você. E assim, a gente nunca foi irmão desse jeito assim, sabe? E eu fiquei meio confuso, mas claro, muito humilde, né? Eu recebi, né? E aí eu estava lembrando hoje, quando estava preparando a palavra, que a única coisa talvez que aconteceu foi ela ter lembrado que há uns anos atrás, eu, minha mãe, minha mãe e a minha filha, a gente estava lá em Paraná, e a minha irmã ligou lá do Machadinho. E o meu antigo cunhado batia nela, e ela com 3 filhos, só faltava matar ela, tentando bater. E ela não tendo mais para correr, para onde correr, ela liga para minha mãe e fala: mãe, eu vou morrer aqui, me ajuda. E minha mãe, ela estava na minha casa, falou: meu filho, o que a gente vai fazer, hein? Minha mãe, não sei, a gente é crente, a gente tem que estender a mão, né? E foi quando nós mandamos ela vir de Machadinho com os 3 filhos para casa, e ficou uns 2, 3 anos lá em casa, até sair para cuidar da vida dela. Eu não cobrei ela por isso, sem cobrar valor. Nossa, você tem que pagar 200 reais para ficar aqui em casa, 500. E você está com criança, dá trabalho. Ela tinha um rapazinho que o bichinho era uma bênção. As meninas também estavam trabalhando, mas o rapazinho era uma bênção, né? E eu fiz aquilo porque eu me senti obrigação, mas talvez aquilo tenha tocado no coração dela. O dia que ela pegou o pacotão de 80 mil lá, falou assim: eu tenho um irmão que está endividado, provavelmente não vai conseguir pagar nunca a conta dele, e eu vou dar uma força para ele pagar essa conta. Amém? Amém. Aí, a minha esposa aqui, ela sabe dessa história. E ingratidão é algo muito presente no coração do ser humano, mesmo que tenham recebido bênçãos e milagres de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, fala da cura de 10 leprosos. Quantos que voltaram para poder ser gratos a Cristo? Somente um. Ou seja, segundo esse fato, esse relato, 90% das pessoas são mal agradecidas, elas são ingratas. Você estende a mão, você faz, Deus faz, mas eles não conseguem ser gratos. Gratidão é algo inerente na pessoa do Senhor Jesus. Mateus 11, 25, Jesus dá graças ao Pai por revelar coisas grandes aos pequeninos, aos discípulos. Pai, graças te dou, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos e as ocultou aos grandes e instruídos. 1 Coríntios 11, 24, Paulo diz que Jesus, no dia da ceia, ele deu graças, ele agradeceu a Deus. João 11, 41 diz que Jesus dá graças ao Pai antes de ressuscitar Lázaro. Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. João 6,11, Jesus agradecia antes de multiplicar pães e peixes. A gratidão de Simão, que já não era mais leproso, abriu acesso para que Maria pudesse fazer algo muito maior ao Senhor Jesus do que o próprio Simão, ungir Jesus para a sepultura. Uma casa com pessoas gratas sempre vai ter valores grandiosos guardados nos corações dessas pessoas, ou em provisão material e financeira. Aquela mulher tinha 60 mil reais em perfume em casa. Talvez ela até esqueceu por um tempo. Você lembra que você esconde uma grana em casa? Senhor do Zentão, esconde ele lá? Tem gente que esconde tão bem escondido. Amém, moreninha aí? Olha para cá. Hein? Presta atenção aqui. Tem gente que esconde tão bem escondido que nem lembra depois. Agora eu quero dizer algo para você. Se você tem algum parente que é usuário de álcool ou de droga, você ora quando você esconder, pede para Deus para cegar ele, senão ele acha. O capeta manda ele certinho lá. Você pode enterrar 5 metros abaixo lá, plantar uma árvore assim, o capeta conta para ele. Está lá embaixo. E ele acha. Quem já teve essa experiência com alguém aqui? Você escondeu, a pessoa foi lá e fechou. Ninguém. Amém. E um sincero ali. Acha porque o capeta conta. Eu olhava para uma mulher que tinha demônios, até ex-noiva de um casal que está aqui hoje. E o esposo trancou a casa, trancou o quarto, né? Para ela não fugir, ela baixava o capeta, ela sumia. E foi lá no cesto de roupa no banheiro, tirou as roupas e jogou a chave lá embaixo. E a mulher lá desmaiava. E jogou as roupas por cima. A mulher acordou de madrugada e foi certinho lá na roupa. Quem que contou para ela? Achou a chave. Foi o capeta. Certo? Então, uma casa com pessoas gratas sempre vai ter valores grandiosos, seja no coração ou em bens. 2 Reis capítulo 4, versículo 1 ao 7 fala da multiplicação de azeite de uma viúva. Alguém já escutou isso aqui? Já?
trazer você aqui para explicar para nós. Espera aí. Segundo Reis 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor, o agiota, para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Antigamente era assim: comprava, pagava e virava escravo. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botilha de azeite. Então disse ele: vai para emprestar as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o teu azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. História linda, certo? Mas essa mulher ela tinha gratidão no coração dela. Por quê, pastor? Não culpou o finado, nem o profeta, e nem a Deus pelo problema que ela estava lidando, enfrentando. O marido morreu e deixou dívida, mas ela não culpou em momento nenhum o esposo, o profeta, que era o representante de Deus, e o próprio Deus. Ela não culpou ninguém. Pessoas ingratas não culpam pessoas. Ela falou bem do finado esposo, mas poderia ter falado mal. Ele era teu servo, o senhor sabe, ele é um homem de Deus, não é poder falar assim: aquele doido morreu e deixou conta. Ela teve a oportunidade de falar mal, mas não falou. Falou bem, amém? Quando alguém chegar para falar mal de alguém para você, você vai dizer: mas aquela pessoa é tão boa, tem um caráter tão bom, pessoa tão trabalhadeira, tão honesta, você vai cortar a língua do mentiroso no pé, amém? Fala bem da pessoa. Jesus fala bem de você, sabia? Eu e você não valemos nada. Jesus fala bem de nós: é meu filho, é meu discípulo, é o meu amado, é minha ovelhinha, é o meu amigo, é o meu irmão, amém? Amém. Tem gente que fica chateada: e eu valho alguma coisa? Vale nada, rapaz. Nós dois somos comedor de feijão. Se interessar você naquela país, você fica doidinho, que quer uma peixeira para matar daqui a pouquinho. Só Deus conhece você, meu irmão. Pode achar que você é bom, que você não é bom, não. Você é um ruim mascarado de bonzinho. É uma ruim mascarada de boa. Mas que doidura, Jesus falou que nós não somos bons, e nós achamos que é bom. Todo mundo que fala que é bom é fofoqueiro. Eu sou bonzinho, fofoqueiro. Eu sou boazinho, fofoqueira. Falou bem no final, poderia ter falado mal. Ela foi humilde para buscar ajuda em Deus. E o principal, ela tinha bom relacionamento com os vizinhos. Ela foi buscar vasilha e todo mundo prestou para ela. Pessoas ingratas não têm bom relacionamento com ninguém. Ela mora nas casinhas, ela briga com todo mundo lá. Não vale nada, eu vou morar lá na terra mal, briga com todo mundo na terra mal. Não vale nada, eu vou morar aqui no loteamento, aqui para cima aqui, briga com todo mundo lá. Eu vou morar lá na ilha agora, lá que tem gente boa, briga com todo mundo lá. Pessoas ingratas são assim. O dia que você escutar que alguém é perseguido, que ninguém gosta dele ou dela, você pode saber, é um coração ingrato que está falando. Amém? Guarda no teu coração: gente ingrata não se dá bem com ninguém. Gente, tem gente que não vai gostar de você, vai olhar para você e não vai gostar. Isso faz parte. E o santo não bateu com o dedo, né? As pessoas dizem: agora todo mundo gostar de mim, tem um problema. Pelo menos a minha mulher tem que gostar de mim, os meus filhos, um ou dois aqui tem que gostar de mim. Agora todo mundo, dá licença, certo? Amém? O milagre que alimentou 5 mil homens, mais as mulheres e crianças, começou com uma oferta de gratidão de um jovenzinho com 5 pães e 2 peixes. João capítulo 6, versículo 9 diz isso. Gratidão e generosidade são 2 irmãos gêmeos que andam sempre de mãozinhas dadas. A Cara e a Kiara, se fosse um exemplo, né? Cara de uma focinha da outra, né? Andando de mão dada. Uma se chama gratidão e outra generosidade. Amém? Os milagres de Deus têm quase uma regra. Não é uma regra, é quase uma regra para acontecer. Começa com algo muito pequeno e com uma gratidão muito grande. Os milagres que Deus fala na minha vida, na nossa vida, quase sempre começa com 2 coisas: algo muito pequeno e uma gratidão muito grande. Se você tem algum bem na vida, talvez alguns anos atrás, 10, 20 anos, você tinha bem menos, certo?
Muita gente que é rico hoje nessa cidade começou com um botequinho, com o portinho aberto. O ceguinho, foi o meu primeiro cliente aqui em São Miguel, de 28 anos atrás, sei lá, era lá na beira do rio lá, o botequinho dele. Era só uma portinha, um botequinho pequenininho, né? Então, assim, geralmente, se começa com pouco, amado. O mal do engano de hoje é que as pessoas querem começar com muito. Aí entra aí nas pirâmides, nas betes, no tigrinho. Eu tenho olhado por gente enfiada no tigrinho até aqui, ó. O tigrinho pegou ele, engoliu ele, é só a cabeça dele lá de fora. Ele está torrando o dinheiro da família, do pão, da comida da família, ele está gastando no tigrinho. Dá vontade de botar uma onça atrás de uma peste dessa. Povo doido, amado. E uns enfiados na pornografia, outros enfiados no tigrinho, né? Vai tudo enfiado no inferno, essas pestes. Não se converte, não. Um coração cheio de gratidão consegue dar graças no milagre e também quando tudo diz que não. Você sabe disso? Um coração grato, ele dá graças quando a bênção chega, e quando a bênção não chega, ele também consegue ser grato. Jó perdeu tudo, e a mulher dele, né, Cascavel, ficou só para perturbar ele. Amaldiçoa esse Deus enorme. Ele diz: tu é o doida, fala como doida. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quantos de nós aqui teríamos essa maturidade de Deus levar a nossa família, os nossos bens, carro, moto, bicicleta, cachorro, a casa, e nós ficamos sem nada, e ainda com lepra no lombo, e diz assim: bendito seja o nome do Senhor. Então eu faço cantar aqui que se Deus quiser, Ele é Deus, se Ele não quiser. Isso é tudo mentira, mano. Tudo é tudo mentira. Deixa Deus deixar de fazer por uns 2, 3 anos para você ver. A pessoa, ela fica doida da cabeça. Eu estava orando esses dias, antes de ontem, e eu coloco ele para 2 horas, porque quando acaba o zelo, eu sei que deu 2 horas. Ou para 1 hora. Quando acaba, eu sei que deu 1 hora já, né? E um desses hinos, ele tem uma letra que diz que bem sei que tudo pode. Pode cantar um pedacinho, pastor? Você pode ajudar eu aí? Hã? Cadê o microfone? Esse aqui? Vem aqui. Eu também estou cantando aqui. E eu estava cantando naquele momento e comecei a pensar no que eu estava falando. Falei: gente do céu, mas para ser crente desse jeito aqui, tem que ser crente mesmo. Como que é lá? Bem sei que tudo, como é? Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Presta atenção. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Derramar aqui, amado, em gratidão a Jesus Nazaré. Aleluia. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Glória a Deus. Não é para todo mundo, não. Eu estava cantando e falei: rapaz do céu, o negócio é mais sério do que a gente imagina. Porque seguir a Jesus quando está tudo fluindo, soprando, aleluia, glória a Deus, e quando tem desanda. E a história, o contexto que essa Então, foi, o contexto dessa letra é muito lindo, a pessoa que fez. Mateus 27, esse microfone não está bom não, tá? Era ter ficado mais bonito. é o Né? retorno aqui. É culpa do Antônio Deus, para aquela grande lá no final. Mateus 27, 42. Jesus lá crucificado, 3 horas da tarde, ele ia entregar o Espírito para morrer pelo meu pecado seu. Os judeus, fariseus, sacerdotes, tudo que é eu do inferno, estavam embaixo da cruz dizendo o quê? Se tu é o Cristo, se tu é o Filho de Deus mesmo, desce da cruz
a gente vai crer em você. Está aqui? Está aqui, tá bom. Ninguém hoje ia pedir para Jesus descer da cruz, mas muitos gostariam que Jesus descesse do seu padrão lá do trono de glória, de ser santo e resolvesse os seus problemas e os abençoasse mesmo vivendo e estando na lama do pecado. A dificuldade da minha dívida, resolve para mim, Jesus. E Jesus não vai baixar do padrão dele para tentar ou para fazer algo na vida de alguém que está com a vida na lama, amado. Amém? Repito, tem gente, lá mandaram descer da cruz, mas tem gente que quer Jesus desça do padrão de santidade dele, de Deus à destra do Pai, para resolver problemas que a pessoa se meteu por não temer e não ter a Deus, e Deus não desce, Jesus não desce, e não vai entrar na lama de corpo nenhum, porque a pessoa decidiu estar na lama. Lá em Apocalipse 22:8, o anjo fala para João: João, fala um negócio para você, João. Do 8 até o 11 é o anjo que fala. Do 12 para frente é o próprio Jesus. Apocalipse 22:8. Vai ser 22:8 mesmo. 22:11. 10. Disse-me ainda, o anjo falando para João: não seres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está? Próximo. Tempo de quê? Da vida de Jesus, amado. Continue o injusto fazendo injustiça. O anjo falou para João: o Zé está na cana, no álcool, deixa ele lá. Aquele infeliz está traindo a mulher, aquela doida está dando moral com um Zé Noia, deixa lá. O anjo falando: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Mas ele diz: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Aí, versículo 12 para frente, é o próprio Jesus que diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que têm problemas na área de sexo. São cães, não é cachorro, é os cães. São os cães, enfiados na prostituição, no adultério, na toda pornografia. Se o seu marido não está te procurando, minha filha, ele está na pornografia. Fica de olho nele para você ver. Olha no celular dele para você ver. Está lá enfiado. Ou então dá um remédio verme para esse infeliz. Foram os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vai cá fora do céu. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A salvação é de graça, mas custou um preço de cruz. Para você se julgar e dizer: Jesus, me ajuda a parar de pecar. É de graça para mim, para você, para Jesus. Foi difícil. Chegou ao ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Na angústia que for: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E o povo de Deus não faz nada para se julgar, mas até que você está na lama, sentado na lama. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode ir aqui, Jesus não vai te socorrer. Você que levantar da lama, cair nos pedaços, Jesus, misericórdia da minha vida, meu Pai. Você pode saber que Ele te alcança, Ele te ama. Gratidão é algo que não é comum, hein? Gratidão é algo que não é comum na vida das pessoas ou na casa das pessoas, não é. As pessoas trocam o culto a Deus por uma pescaria. Tem nada mais que você pescar, principalmente você fazer um peixe pequeno, né? Isso serve de Deus. No tempo da chuva, o crente que tanto pediu um carro para vir para a igreja de família, não veio porque está chovendo. Mas
porcaria desse carro seu, ele aberto em cima, a chuva entra lá dentro. Mas tem muita gente que talvez Deus nunca vai dar um carro que não vale nada. Um trem de 4 rodas que ferrugem o cômodo, vai dando embora, bate, some, né? Daqui a 3 anos já está ultrapassado, não vai ter nunca. Porque a pessoa se desvia. Ele não tem maturidade, ele não tem estrutura para ter as coisas. Incrível tendência, irmão. É tanta coisa. As pessoas pensam que Deus é um idiota. Não tem gratidão por nada que Jesus fez, irmão. Jesus, ele morreu numa cruz. No mínimo era para mim ser muito grato a ele. Amém? Mas não, as pessoas não têm gratidão a Deus. Glória a Deus por você estar aqui. Esta igreja, se fosse vir todo mundo que vem de vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tinha que colocar 100 cadeiras lá fora. Só no grupo da igreja tem 200 e poucas pessoas. Onde estão essas pessoas? Ah, está trabalhando, certo, beleza? Ah, não está bem de saúde? Certo. Mas algumas não querem saber de compromisso com Deus. Vai na casa do parente endemoniado, e quando ele sai lá, fica jogando praga nele. Aí fica lá ensabando o dia inteiro. Chega atrasado para o culto, chega em casa já era 8 horas. Por que não chega para lá no serviço? Lá na empresa? Não chega? O coração é grato. Quem é grato ao Senhor sempre vai ter Deus como prioridade da vida dessa pessoa. 2 coisas que a pessoa pode fazer: decida ser grato a Deus. E nós somos ingratos, e eu também. Eu estava em casa hoje orando, disse: Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Agradeço por ter me chamado para fazer a prova, te agradeço pela minha família, pelo pão, porque senão a gente se acostuma tanto com as coisas que nós deixamos ser grato para aquele que tem nos abençoado. Decida ser grato a Deus. Lá em casa, se sentar na mesa e não abençoar, agradecer a comida, eu chamo a atenção. Você da mulher, do filho, quem estiver em casa. Orou já? Não, então vamos orar. Eu sempre pongo na casa de Deus quem coloca. Amém? Tudo bem? E o que mais, pastor? Constrange Jesus em entrar na tua casa. Insista com Jesus, até você ter a presença dele dentro da tua casa. Lucas capítulo 24, versículo 29. Os discípulos, 2 deles, então Cleópatra e outro que não tem o nome na Bíblia. Jesus morreu, não ressuscitou, e agora, triste, andando, já escurecendo, Jesus acompanha eles e conversa com eles. Eles não sabem que é Cristo. Quando eles vão entrar na casa, Jesus finge que vai passar adiante. Ele diz: ei, moço, por favor, está escurecendo, é perigoso aqui, tá? Entra na nossa casa. Não vou entrar não. E diz que eles constrangeram Jesus. Constranger é insistir, é trazer desconforto para a pessoa até que ele aceite fazer aquilo que você pediu. É igual aquele parente que vai lá, é um parente muito sistemático, ele não quer almoçar, né? Mas você sabe que é só charme. Se você insistir, ele come. E você diz: ô tio, vamos almoçar? Não quero não. Tio, leva. E vai insistir. Ô tio, mulher que eu comprei aqui para o senhor. Já colocou, né? Viu, querido? O americano, ele não oferece 2 vezes. Sabe disso? Ele não oferece. Ele oferece só vez. Não quer não, então tá bom, pode cortar. Insista com Jesus, amado. Tem que ele entre na tua casa. Você sabe que você pode insistir com ele? Porque ele mesmo disse que está à porta da sua casa. Lá em Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei, serei com ele. Jesus quer sentar na mesa com você. Então você pode insistir, porque ele já está batendo talvez na porta do teu coração. É só você abrir, deixar ele entrar. Amado, enquanto você não perceber a presença de Deus na tua casa, você continua insistindo. E quando estiver a presença, você cuida dela, para que nunca mais vá embora da tua casa. Tenha um coração grato. Olha para a sua esposa, talvez já está maquiadinha, gordinha, que já deu 5 filhos para você. Oh, mulher, você é linda, maravilhosa. Olha para o seu esposo, talvez com todas as limitações, como eu também tenho as minhas, como homem. Você possa ver coisas boas nele e dizer: meu marido, eu admiro você pela sua conduta, pelo seu caráter. Você sabia que o homem raramente escuta o elogio da esposa? A não ser quando ela quer alguma coisa, né? Oi, perdão, não sei o quê. Mulher, o que você quer, mulher? Ah, melhor, só uns quentão aqui para resolver um problema. Eu sei que você não é assim, né? Você é uma mulher de Deus. Mas muitas mulheres são assim. Se plantam as coisas doidas, o cara é machista, ou é feminista. Deus não fez isso, amado. Nós todos somos servos e filhos de Deus.
Amém? Às vezes a gente elogia o filho dos outros, quer saber, passou em primeiro lugar. E o nosso filho está morrendo por um elogio que nós não damos. Ah, pastor, mas porque o menino é meio jegue, deve ter puxado o pai. Né? Então, assim, é muito fácil viver uma vida de gratidão a Deus. Seja grato. Tem um aqui que está aqui na igreja hoje, ele trabalha lá nos J lá em cima, lá. Sei lá se é JBS, Boi Free, né? Muda esses três, né? Aí ele recebia o pagamento, pegava, naquele tempo ele recebia aqui no Orelite, né? Acho que eu lembro igual por aí. Colocava no chão. Miséria. Já estou devendo. Aí falei, meu filho, você está errado, cara. Pega isso aí, apresenta diante do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Não é muito, mas é o alimento da minha mesa, da minha família. Eu te agradeço em nome de Jesus. Passou uns 2 meses e virou um salário. Amém? Amém? Aprenda a ser grato em nome de Jesus. Eu passei por situações na minha vida e se eu contar para vocês, você está querendo se promover, está querendo chamar atenção. Mas tudo isso eu entendo hoje é que Deus preparando o meu coração para ter estrutura, para quando algumas coisas acontecessem em minha vida, eu não ficasse doido da cabeça. Seja grato. Ou seja, agradecer a Deus pelo seu pai velho que dá trabalho, pela sua mãe velha que cospe no chão da sua casa. Muito obrigado, Deus. Depois que morre, fica chorando naquelas pedras. Ai, meu Deus! Dá vontade de agradecer o pau no ombro daqueles caras quando está vivo, nunca deu um beijo. Você deu uma camisa para o seu pai no dia que ele fez lá 70, 80 anos, 85, você deu uma camisa para o velho? Você deu um presentinho para a sua velha? Não. Você não é grato, querido. Você não é grata. Eu estava falando que, por mais que a gente cuide dos pais, quando eles partem, fica um sentimento que você poderia ter feito mais. Aprenda a ser grato. Seja grato. E o Deus que faz todas as coisas, que vai abençoar a tua vida muito. Amém? Você pode ter ideia, por gentileza? Nós vamos cantar um pedacinho do hino. E você vai dar graças a Deus pela tua vida. Pastor, o senhor sabe do meu problema. Eu não sei, mas eu sei que Deus que é muito mais do que o teu problema e do meu também. Eu conheço esse Deus, e você deve conhecer também. Então, a partir de hoje, muda aquilo que você está falando, para Deus mudar aquilo que você está vivendo. Como é que você quer ter vitória se da tua boca só derrota? Eu coloquei no grupo lá uma psiquiatra falando que se você ficar perto de 5 pessoas que só falam porcaria, você fica ruim dentro de meia hora. Abençoa a vida dela. Gratidão, amor, em nome de Jesus. Gratidão é a revelação de Deus para a tua vida. Você já agradeceu a Deus por ter te livrado dos filhos dos infernos? Era que você está queimando lá igual um espetinho lá daquele cara, né? Que fica rodando lá com cá. E eu também. Você já imaginou você no inferno? Não, né? Porque alguém pagou por você. Já agradeceu a Deus? Já? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor me livrou do inferno. Eu merecia o inferno, mas o Senhor que não merecia sofrer por mim, o Senhor decidiu sofrer. Muito obrigado, Jesus. Você já disse isso? Porque não? Porque nós somos ingratos. Nós somos gente, descendentes de Adão e Eva, os mais ingratos que pisaram na terra, mas nós somos também. Decida a partir de eu vou ser grato a Deus. O dia que tiver uma luta, de bendito seja o Senhor, porque a luta está grande, mas a vitória vai ser maior. Amém, eu creio. Uma vez que um carro fundido na lama, eu abri a Bíblia, li um texto bíblico e disse: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu quero te agradecer por estar passando por isso aqui. Que eu sei que o Senhor não tem problema, o problema está em mim. Então me ensina, porque eu quero aprender, Senhor. Amém? Mas não, é muito tão fácil para Deus. Meu Deus, né? Pois é. Faz o que Jó fez. Diz que Deus é bendito. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar um pedacinho aqui, por favor. Ele tomou para Jesus, amado. Amém? Isso é uma forma de louvar a Deus. Ele abre tua boca, amém? Teu amor tão derramado em meu coração,
posso dar-te agora minha canção. Aleluia. E dizer uma coisa: eu te dou graças, Senhor, graças meu Senhor Jesus, graças, muitas graças, Senhor, graças meu Senhor Jesus. glória a Deus, aleluia. Na cruz me deste vida, entregaste tudo a mim, vida eterna tu me deste a morrer. Aleluia. Com teu sangue veio entrar ante o trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti. Para dar mais graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Y te cantamos así, Señor, levanta tus manos y dice a Él: gracias, gracias, Señor, gracias, meu Senhor Jesus. Você pode fechar os olhos, por gentileza. No século XIX, nos Estados Unidos, tinha escravidão. Os negros eram com mercadoria. Por isso que houve aquela guerra lá, Guerra Civil Americana, se dividiu no meio dos, né? Uns queriam continuar com os escravos, mas outros não. E conta-se que um jovem, filho de um homem muito rico, branco, e uma mocinha de 17 anos, acorrentada, igual um animal, para ser vendida na feira. Ele disse: pai, aquela menina tão nova, vai ser escravizada, vai ser abusada. Meu filho, o que você está pensando? Pai, deixa eu comprar aquela moça. Mas filho, nós já temos muitos escravos em casa. Pai, eu quero fazer algo diferente, me dá o dinheiro, pai. E o pai, muito contra gosto, né, sem saber de que ele foi dinheiro, deu o dinheiro para ele. E ele foi lá e comprou aquela escrava. E quando ele chega com o documento na mão, ela cospe no cara dele: seu branco imundo, você está querendo me comprar para me violentar, para me escravizar?
E limpou aquele cuspo do rosto e disse: não, moça, eu sou um cristão, Deus tocou no meu coração para pagar pela tua liberdade. Você é livre. Pega o teu documento e vai viver a tua vida. Amado, quantas vezes que eu já cuspi no rosto do Senhor Jesus? Quantas vezes eu disse: eu não faço nunca mais isso, Jesus? E é como se ele passasse aquele cuspe e dissesse: meu filho, eu te perdoo. Continua andando. Um dia você vê esse pecado maldito que entrou na tua vida. Muitos de nós cuspimos na cara daquele que comprou nossa liberdade. Mas na hora do povo de Deus ser de Deus de fato. Eu não digo de que luta que você enfrenta. Eu não te julgo. Mas você ficar sentado na lama e querendo que Cristo baixe do padrão de santidade dele para resolver o teu problema, não vai acontecer. É eu e você nos levantamos na misericórdia, Jesus. Me ajuda a vencer a mentira, o engano, a desonestidade, a maldade, a imoralidade. Me ajuda, Ele te ama tanto, que Ele não só te ajuda, mas te dá vitória. Mas você tem que querer isso, você tem que lutar por isso. A tua família tem toda para o inferno, que você está sentado com os filhos, às vezes, com as filhas, tomando cerveja, dando risada, cuspindo na cara de Jesus. O seu sacrifício não é maior do que esse momento com a minha família. Família é bênção, amado, de Deus. Se você não tomar cuidado, ela te tira da presença de Deus. Eu não dependo de família para ser de Deus. Sei lá o que você vai fazer, nem sei se você vai fazer. Eu sei que eu tenho que melhorar, amado. Eu sei que tenho que melhorar. Eu queria convidar você. Você sabe que é você, eu não preciso revelar você aqui, porque eu não sou mãe de nada. Eu gostaria de você que entendeu isso que foi dito aqui, e quer parar de cuspir na cara de Jesus, e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Talvez ninguém vai vir aqui, mas pelo menos uma pessoa eu orei para que viesse aqui à frente. Você quer vir aqui fazer esse concerto com Jesus e permitir que a partir de hoje a tua vida mude completamente? Amado, uma vez eu estava no pecado, um ano de igreja, e eu disse: Jesus, eu vou para o inferno. E ele disse: só se você quiser, meu filho, eu paguei para que você não fosse para aquele lugar. Você quer fazer um concerto com Jesus? Quer ser grato a Ele? Corre para cá, a igreja vai orar pela sua vida. Para você tomar a decisão a partir de hoje: eu vou mudar de vida, a minha atitude vai ser outra. A partir de hoje, o capeta perdeu e Jesus ganhou, o filho e a filha. Corre para cá. Aumente o som um pouquinho, por favor. Tem tempo para você vir, tem mais pessoas para vir. Esse casamento seu está uma porcaria, sabe por quê? Porque ninguém de fato na casa serve a Deus. Vem aqui, Senhor Jesus, eu te constranjo de entrar na minha casa, a mudar o meu casamento, Senhor. Eu não casei para ser infeliz. Eu vou casar com o professor. Ninguém vai ser infeliz, é só Jesus faz, amado. Vem aqui, deixa ele tocar na tua vida. Ele não te acusa de nada, mas ele quer ver você se levantando. Corre em nome de Jesus, é com você. Muitas graças, Senhor. Graças a Deus. Pastor, o meu coração está batendo forte, mas eu estou com vergonha, pois é, o capeta está te segurando aí. Solta em nome de Jesus, diabo, agora! Solta essa pessoa agora. Você tem a oportunidade de sair daqui diferente do jeito que você entrou, do jeito que você tem estado na tua vida, por toda a tua vida. É a sua oportunidade. Deus muda a minha vida, Ele vai mudar a tua vida. Mas você tem que dar um passo até Ele. Corre para cá, em nome de Jesus. Amado, se Jesus viesse hoje, as igrejas evangélicas do Brasil, 70-80% dos crentes ficariam, porque estão presos nos seus pecados.
e achando que Jesus está concordando com a safadeza. Jesus não concorda com nada de errado que eu faça ou que você faça. Corre para cá em nome de Jesus. Diz para ele: eu te amo, eu sou grato, e o Senhor vai mudar a minha vida. Aleluia. Você sabe que você está escando com o pastor, com gente aí? Porque o pecado entrou dentro da igreja. O povo de Deus sempre mudou com o pecado. É normal o parente que não é crente em casa e o crente comprar bebida. Se converta, meu irmão. Tu não é homem de Deus, não. Tu é um filho de Satanás, dizendo que é de Deus. Na minha casa, parente não bebe bebida alcoólica, não fuma, não dorme junto na cama se não for casado. E o povo de Deus está assim, tudo. Pessoas terão uma surpresa grande no dia do juízo, irmão. Sabendo que Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por elas, e elas decidiram ir para o inferno porque negaram ter uma vida diferente. Tu acha que teu filho não está vendo você dentro de casa, não? Com suas atitudes ruins? Tu acha que tua filha não está vendo você, não, mãe? Perturbada, xingando, endemoniada? Está observando tudo e vai replicar isso. O dia que ela tiver uma família, vai ser do jeitinho, porque aprendeu com o papai e a mamãe que foi daquele jeito. Mude de vida a partir de hoje. Corra para cá, tem espaço para você aqui. Você sabe que eu estou falando com você. Como que sabe? Porque o Espírito Santo de Deus diz para você quem é você, que você precisa de Cristo. Muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. É pela graça que você vai para o céu, mas não é compulsório, não é obrigatório, é decisão da pessoa. Você que está aqui à frente, olha comigo, por favor. Diga assim: em nome do Senhor Jesus, eu sou grato a Deus por ter me dado a vida eterna. E no nome de Jesus, eu confesso o Filho de Deus como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu recebo a minha salvação, e eu te peço, perdoa os meus pecados, e em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. O Senhor sabe que eu quero, eu preciso do Senhor, me fortalece, me ajuda, me coloca de pé, no nome de Jesus. Me dê vitória, Senhor. Abençoe a minha vida, a minha família, que o meu legado nessa terra é que os meus filhos e meus netos saibam que eu fui uma pessoa de Deus. Senhor Deus, a partir de hoje, tudo aquilo que me perturbava cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu sou de Deus, nada mais me acusa. Eu fui perdoado, não existe mais o meu pecado. O meu nome está no livro da vida. Eu tenho um novo nome. Eu sou de Deus, nasci para Deus, para a glória de Deus. Bendito seja o meu Deus, Pai do meu Jesus. Aleluia. Estenda as mãos para cá, você que está aí no fundo do igreja. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, exaltamos o Senhor. Deus, essas pessoas estão aqui porque elas sabem o que é o amor de Deus. Por isso eu te peço, em nome de Cristo, visita cada um deles aqui. Deus, tira toda a angústia, toda a ansiedade, tudo aquilo que os leva para o pecado, para longe de Ti. Deus, liberta agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberta agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Toca no coração deste homem, desta mulher, em nome de Cristo Jesus, Pai. Toda a acusação do inferno cai por terra da tua vida. A partir de hoje, a tua vida foi resetada, o HD foi formatado, não tem mais nada contra você. Assim diz a palavra de Deus. Nós abençoamos a tua vida e profetizamos como igreja de Cristo vivo que a partir de hoje a tua vida muda, o teu casamento vai mudar, a tua família vai mudar, a tua saúde vai melhorar, a tua vida, até a tua vida financeira vai ser transformada pelo poder do nome de Jesus. Deus guarda a tua vida para a glória do nome dele. Oramos, Senhor Deus, exaltamos e te aplaudimos na vida deles em nome de Jesus.